governo britânico tem dado cada vez mais certeza, mais indicações de que não vai ter um novo referendo de independência da Escócia, e isso é a mais pura hipocrisia que eu consigo imaginar sendo feita pelo Reino Unido atualmente. É ridículo, absolutamente ridículo que eles estejam fazendo isso. Por quê? O que aconteceu? Os escoceses tiveram um referendo pela independência recentemente, em 2014, e o referendo não passou. Ele não passou porque, primariamente, os escoceses votaram para ficar dentro do Reino Unido e não se tornar um país por medo de não ter acesso à União Europeia. Eles queriam ficar dentro da União Europeia. Não era necessariamente assim, nós gostamos dos britânicos, mas a gente gosta da União Europeia e esse é o jeito, então vamos ficar. Esse foi um dos argumentos mais fortes que prevaleceu durante essa votação e influenciou a Escócia fortemente a ficar. Talvez você tenha ficado sabendo que ano passado o Reino Unido saiu da União Europeia. Pelo menos eles fizeram a votação para sair, eles ainda não fizeram o processo, vai ser uma coisa ainda muito longa que está sendo debatida, já gravei sobre isso no passado, mas eles se retiraram. E o motivo da Escócia ter ficado era a União Europeia. Então foi removido o motivo da Escócia ficar. Então a Escócia gostaria, através do seu... Eles têm o Partido Nacional Escocês, o SNP, que votou... A Escócia, o norte do Reino Unido, votou muito, muito fortemente para ficar na União Europeia. Muito diferente do resto do Reino Unido. Eles queriam sair. Então, você tem uma região que queria uma coisa, outra região que queria outra, e a Escócia ficou porque queria a União Europeia. Não tem mais União Europeia. Ou seja, o Partido Nacional Escocês saiu chamando um novo referendo. Ora, as condições mudaram. Queremos um novo referendo, porque a gente pode querer fazer então uma independência e retornar à União Europeia. E o governo britânico disse não. Qual foi o argumento central do UKIP e dos defensores dentro do Partido Conservador da saída da União Europeia? Até porque o Partido Conservador estava dividido. O David Cameron só fez o referendo para ganhar as eleições. Ele era contra, mas ele falou, não, tá bom, a gente dá o referendo para vocês desde que vocês votem na gente e depois vocês votam contra, beleza? Porque ele achou que ia ganhar. Mas tinha setores, especialmente o Daniel Hannan, um grande deputado lá dentro do Partido Conservador, que fala muita coisa que faz sentido, inclusive. O grande argumento para sair da União Europeia é: a União Europeia tem uma tradição de common law, de lei constitucionária. A gente tem uma tradição de representação democrática muito mais forte que o resto da europeia. A gente tem tradições liberais muito mais fortes. E a gente tem uma tradição de representação que importa muito mais para nós. A União Europeia não é uma instituição democrática. O líder da União Europeia não é eleito de uma maneira democrática. E eles passam leis sobre o Reino Unido, ou seja, deputados de outros países passam leis sobre o Reino Unido, sendo que o Reino Unido não tem autorização de recusar essas leis. Existe uma interferência dentro da nação, feita por pessoas que não são eleitas, e a nossa tradição não permite isso. É incompatível com essa estrutura. A gente gostaria de ter as nossas leis, os nossos planos econômicos, os nossos acordos econômicos, os nossos acordos de imigração, todos eles feitos por um parlamento eleito por nós e não por um parlamento alienígena, um parlamento outro, que não nos representa e não nos ouve, e que, inclusive, frequentemente, quando é derrotado numa votação, a União Europeia força você a votar de novo. Ah, aceite a Constituição da União Europeia. Ah, a gente recusou. Vamos votar de novo. Ah, recusamos. Opa, terceira vez é da sorte. Uma coisa que a União Europeia faz de novo. Esse foi o argumento. O que a Escócia quer? A Escócia quer dizer, olha, nós não nos identificamos com a legislação, com a tradição inglesa. Nós não aceitamos que representantes eleitos pela Inglaterra votem em assuntos econômicos, políticos, culturais, imigrantes, tudo da Escócia. A gente não aceita essa representação. A gente tem uma cultura diferente, uma estrutura diferente. A gente gostaria de ser independente porque, mesmo argumento, o governo com o consentimento dos governados. A gente quer que o nosso governo represente os governados daqui, não de outro lugar. É o mesmo argumento. É o mesmo. Eu sei que o governo britânico é hipócrita pra caramba. A Theresa May tem vários problemas lá. O David Cameron era contra tudo, mas assim, esse foi o argumento que venceu na Inglaterra. A Escócia era a favor de ficar. Então a Inglaterra é a favor deste argumento. Eu não concordo com essa proposta democrática parlamentar inglesa, não concordo. Mas vamos admitir o argumento deles. Eu não estou olhando o meu argumento, estou olhando o argumento deles.
Se a população inglesa votou aceitando o argumento, em defesa do argumento de que o governo governa com consentimento dos governados, nós não consentimos com a União Europeia, consentimos com o governo britânico, inglês, Reino Unido, e um povo tem o direito de fazer isso, e se eles acharem isso tudo bem, e se o governo não tem o mandato daqueles dos eleitores, ele não pode, ele não tem nenhuma legitimidade e tal, se eles aceitam esse argumento, que é um argumento muito liberal, não é um argumento libertário, é um argumento liberal que inclusive foi o erro dos liberais, mas enfim, se eles aceitaram esse argumento, e o governo eleito tem que representar os eleitores, ou seja, se eles têm essa ideia e votaram para tal, existe um mandato, existe uma ordem implícita. De novo, eu não acredito nesse argumento, mas é o argumento que eles acreditam. Existe uma autorização, um pedido, uma ordem implícita ao governo que represente essa ideia e defenda essa ideia, então é o dever do governo britânico obedecer esse argumento e concedê-lo à Escócia. É uma mera questão de lógica. Eu não sei como é que alguém... Eu não entendo. É uma coisa bizarra. Porque, assim, a tradição de direitos naturais, de governo que representa, que governa com sentimentos governados, tudo isso, a tradição inteira, praticamente quase toda, de direitos naturais forte veio da Inglaterra. Como eles podem negar a um país o direito de liberdade é uma coisa de uma hipocrisia fantástica. Assim, 1776, Estados Unidos, assim, vai uns 300 anos atrás, né? 250 anos atrás. Eu não sei fazer conta. Enfim, foi um tempo. Ok? Vamos combinar. Foi um tempo atrás. Vocês acabaram de decidir isso. Concedam isso à Escócia. A questão de mera lógica. Isso assim. Agora, meu ponto de vista. Eu interpreto Locke literalmente. Ele não quis dizer isso, mas eu interpreto literalmente. O governo governa com consentimento dos governados. O que é consentimento? Livre e explícito. Não é, você votou, então você consentiu. Não, eu não consenti com bulhufas quando eu votei. O meu consentimento seria com a Constituição. E se eu retiro o meu consentimento, ela não tem autoridade sobre mim. A estrutura correta deveria ser assim: se você não vota, o governo não tem autoridade sobre você. Esta deveria ser a estrutura. Não é. Essa é a única estrutura moralmente e racionalmente defensável, inclusive. Um governo que tem autoridade em cima de você sem o seu consentimento explícito nada mais é do que uma gangue criminosa, ok? Com ternos, ou com predinhos mais feios ou bonitos, enfim. Ok? Mas é uma coisa ilegítima. Então, qualquer povo, qualquer grupo, ou qualquer bairro, qualquer pessoa deveria ter autoridade para falar: olha, a gente não quer mais o seu governo, eu sei que você é bem intencionado, muito provavelmente bem intencionado nas suas ideias, você tem todos os argumentos, mas eu não quero e você não tem o direito de botar um fuzil na minha cabeça e impor uma união política sobre mim e a minha propriedade e a minha pessoa sem o meu consentimento. Você não tem esta autoridade. Você não tem esse direito, não existe. Existe o meu direito como indivíduo e o seu direito como indivíduo. E se ele existe, como é que então eu não tenho o direito de fazer isso? Por que você pode e eu não? É uma coisa contraditória. E a coisa na Escócia é muito forte mesmo, especialmente agora com o fato da União Europeia e tudo mais, os caras estão assustados. Assim, tem a galera que vai falar: mas Rafael, a Escócia quer sair para ser mais socialista. Sim, eles têm uma mentalidade mais socialista, e eles querem entrar na União Europeia, o que é uma puta má ideia. Sim, é uma puta má ideia. Mas você tem o direito de ser idiota. Existe uma lista infinita de direitos naturais. Ela começa com vida, propriedade, liberdade, a busca de felicidade, coisas que você pode fazer, contanto que você não interfira no direito dos outros de fazer isso. Entre esta lista, você pode fazer uma lista, cara, me dá a lista, eu vou colocar mais uns 20 direitos lá. No meio desta lista está, infelizmente, ou felizmente até eu diria, desse da outro vídeo, mas enfim, o direito de ser um idiota, o direito de fazer uma decisão burra, o direito de fazer uma coisa que eu discordo. Mas se você quer fazer isso com a sua vida, vai, ok? E a divisão é clara. A Escócia tem uma divisão política. Eles elegeram muito fortemente o Partido Nacional Escocês. Nossa, na última eleição foi um massacre. O Partido Nacional Escocês limpou na Escócia.
Eu acho que só um deputado de todas as regiões da Escócia não é do Partido Nacional Escocês. Isso aqui é uma coisa mais clara do que isso, meu amigo. Não dá pra ficar mais claro do que isso. Okay? Eles têm o direito à independência sim, mesmo que sejam por uns motivos econômicos meio burros. Eu discordo totalmente com a proposta econômica do Partido Nacional Escocês. Mas se ele quiser sair, saia. E até deixa o resto do Reino Unido em paz. Eles estão melhor sem você como... um bando de socialista quer se retirar do seu país. Tchau. Por que tem uma... Tchau. Falou, pega o que é de vocês, abraço, vocês podem fazer um muro se vocês quiserem, eu não ligo, entendeu? Quem quiser vir daí pra cá, recebo de braços abertos, desde que não seja um socialista. Problema resolvido. Não entendo por que existe essa discussão. Agora, as pessoas têm essa crença, que é uma crença muito profunda e muito irracional, de que o governo tem sim o direito de te obrigar, sob ameaça de multa, prisão ou morte, de participar de uma união política que você desaprova. Da onde veio esse direito? Até hoje eu não ouvi uma explicação razoável. Enfim, por esse vídeo é isso, umas matérias na descrição e tchau, tchau.